Deuteronômio, capítulo 1, versos 28, 30. Deuteronômio, capítulo 1, versos 28 seguintes. Para onde iremos? Nossos irmãos fizeram-nos perder a coragem quando nos disseram ter visto um povo maior, de estatura mais alta que a nossa, e cidades grandes e fortificadas, cujos muros se elevavam até o céu, e até mesmo filhos de Enassim, significa gigantes. Eu vos respondi: não vos assusteis, não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez, sob os vossos olhos no Egito e no deserto. Egito e deserto são os dois grandes referenciais do povo de Deus. Egito, o lugar da escravidão, da dominação. Deserto, o lugar da dificuldade, da dor, do sofrimento, da garra, da luta, da falta de horizontes novos. Ele mesmo combaterá em vosso lugar, como sempre o fez, sob os vossos olhos, no Egito e no deserto. No deserto, tu mesmo viste como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho por onde andaste. No deserto, tu mesmo viste como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho por onde andaste, como um homem costuma levar seu filho, até que chegasseis a esse lugar. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa maravilhosa é essa palavra de Moisés ao povo de Deus. Eu queria convidar você a fazer um exercício nesses próximos dias. Queria convidar você a ler 3 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Cada dia leia 2 ou 3 capítulos. Eu leio 4 capítulos todo dia, no mínimo. Queria que você lesse o livro de Deuteronômio. Antes, queria que você lesse o livro do Êxodo, depois o Deuteronômio e depois o livro de Josué. Se você quiser entender bem as bases veterotestamentárias, Antigo Testamento, dessa força de Deus que é a cura interior, e essa proposta que o Padre Jonas está nos convidando, e aqui também já tem um sinal. Uma das minhas alegrias é ver que esse livro hoje já se encontra nas livrarias dos grandes shoppings, nas grandes livrarias, graças a Deus, porque aqui está um projeto de vida que é para mim como padre, é para você, para você, para você, e também para aqueles que vão atrás desses livros de autoajuda. Aqueles que vão atrás da autoajuda agora poderão encontrar a ajuda do alto. Diferente o U com L. Você quer um livro de autoajuda? Busque então a ajuda do alto. Para você entender bem as bases daquilo que o padre está nos ensinando aqui. E que, como ele coloca na 4ª edição, tornou-se também para ele um livro de cabeceira. O que é um livro de cabeceira? É aquele que eu tenho acesso fácil em 2 momentos da minha vida. Quando eu me deito, que eu estou cansado.
Quantas vezes a pessoa deita cansada, não consegue dormir porque se alimenta do que não presta. Fica vendo filme até pornográfico, ou briga com a pessoa. Tem um livro de cabeceira, significa que antes de eu dormir, e por isso que ele vem com orelha. Orelha para você deixar marcada a página. Então, antes de eu dormir, eu abro aqui, estou lendo hoje essa página, a página 31. Vou dormir, estou muito cansado, mas é impossível, não dá tempo de você abrir aqui o livro e ler. Fugir é levar o problema para mais longe, onde provavelmente a solução ficará mais difícil. Pronto, fecho o meu livro, põe na cabeceira, durmo alimentando o meu espírito com essa palavra. Mas se é livro de cabeceira, há um segundo momento que eu preciso abri-lo. Qual? De manhã, quando eu acordo. A primeira coisa que eu vou alimentar meu coração é com o meu livro. Eu vou retomar o mesmo pensamento de ontem. Ou quem sabe vou ler assim: Deus estava realizando um milagre na vida de Isabel, um sonho. Em vez de reagir, Isabel perturbou-se. Sua reação foi esconder-se, fugir. Enquanto eu estou escovando o dente, enquanto eu estou tomando meu banho, enquanto eu estou me arrumando, eu estou me preparando para o trabalho, não é? Você que trabalha de terno e gravata, você põe a gravata, dá o nó, você dá uma ajeitada no cabelo. Nós que temos a triste missão de fazer a barba diariamente, enquanto eu estou me preparando para o meu dia, eu estou retomando uma palavra de combate, uma palavra de luta. E esse é o segredo que eu queria trabalhar com vocês nesse segundo momento da manhã. O grande segredo para a pessoa não desistir é como essa pessoa alimenta o seu coração. Por que eu pedi que você lesse esses 3 livros? O livro do Êxodo, você vai perceber a trajetória do povo de Deus, que é a minha e a sua. O livro do Êxodo é um paradigma, é um modelo que serve para mim e para você, e o próprio Jesus fez essa experiência. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. É tão fundamental aquilo que o Êxodo conta. Eu vou ficar quieto para não atrapalhar a conversa de ninguém. Pronto. É chato, né? A gente atrapalhar a pessoa que quer conversar, quer falar uma coisa para o outro. O livro do Êxodo é tão fundamental que na noite da vigília pascal, a leitura da travessia do Mar Vermelho não pode ser deixada de fora nunca. Por quê? Porque cada um de nós é chamado a uma eterna travessia, a sair da nossa escravidão, a sair da dominação, a sair daquilo que nos oprime. E isso tem que ser dinâmico. E o livro do Êxodo mostra isso, que é um processo, que é uma caminhada, que não é automático, que não é apertando um botão, que não existe controle remoto para os problemas, para as dificuldades, para as dores, que você precisa passar pelos problemas, ultrapassar, ir além, mas que essa caminhada é uma caminhada dolorida, difícil. Porque lê o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio mostra que, isso que nós acabamos de ler, se você não se alimenta da palavra, se o seu livro de cabeceira não é a palavra de Deus, ou um livro feito esse, inteirinho baseado na palavra de Deus, esmiuçada, e ainda o padre trabalha temas específicos à luz da palavra, temas referentes a esse grande tema, a luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima, para resolver, não só para esconder os problemas, não para colocar um pano quente. Eu vou descobrindo que sem uma palavra que me anime, eu desisto. E por que ler o livro de Josué? O livro de Josué mostra aonde esse povo chegou. Esse povo chegou na terra prometida. Moisés não entrou na terra, mas Moisés vislumbrou essa terra.
E a ordem que Moisés dá para, é o finalzinho do Deuteronômio, a ordem que Moisés dá para Josué, primeiro capítulo de Josué, versículos 7, 8 e 9, vai acontecendo agora o tempo todo. Eles vão tomando posse dessa terra. Esse é o grande processo da minha e da sua vida. Primeiro nós precisamos sair daquilo que está nos escravizando, seja um vício, seja um pecado, seja uma lamúria, seja uma situação difícil, seja lá o que for. Eu preciso entrar numa caminhada. Essa caminhada, a Bíblia diz, é desértica. Significa que é difícil, significa que muitas vezes você não tem horizontes, que muitas vezes você não sabe a saída, e que se você não tiver uma linha que conduza você no deserto, você não tem saída. Eu tive essa experiência esse ano na Terra Santa. Quando nós saímos do Egito para ir para Israel, eu disse ao coordenador do grupo: nós queremos parar, eu quero parar para celebrar a missa no mesmo lugar que nós paramos ano passado. Combinado? Combinado. E já estávamos quase terminando o deserto e não achávamos aquele lugar. Eu comecei a ficar bravo. Disse: mas eu pedi para parar. Padre, mas nós não achamos o lugar. Nós fomos conversar com o guia, que era outro, ele falou: mas não tem lugar assim. Mas nós tivemos aqui, mas não tem. Por quê? Porque a topografia do deserto muda muito. Quem conhece, por exemplo, o Ceará, o Nordeste brasileiro, ou o Sul do Brasil, que tem as dunas, percebe que as dunas vão andando devagarinho, né? O vento vai empurrando. Um lugar que tenha muito areia, muda a topografia. Você não acha lugar que você sabia que existia. Assim no deserto da vida, se eu não tiver uma palavra que me impulsione, que me direcione. Da onde veio a palavra orientar? O que é orientar? Voltar-se para o... E por que para o Oriente? Para virar tudo japonês? Por causa do sol que nasce, não é? Orientar é você voltar-se para o Oriente, é voltar-se para a iluminação, é caminhar na direção da luz. Gente, quando a gente caminha na direção da luz, a primeira coisa importante que acontece é que as sombras ficam para trás. O chinês já diz: quando você tiver que sentar na beira do caminho, senta, mas senta de frente para o caminho, não senta de costas não, não senta olhando para trás não, senta de frente, olha para frente. Eu preciso de algo que me oriente. Sabem qual é a grande pedagogia do encardido para destruir as famílias, para destruir os jovens, para destruir a sociedade? Palavras perniciosas. Quando você meditar o livro do Êxodo, especialmente o Deuteronômio e o livro de Josué, você vai perceber a grande força motriz, o motor que levou as pessoas a vencer as situações mais difíceis, foi a palavra certa, dita na hora certa. E isso é a palavra de Deus. A história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, é mostrar-nos a força da palavra. E por que é importante perceber a força da palavra? Por tudo aquilo que eu vou falar amanhã, quando entrarmos no Novo Testamento. A palavra de Deus que se faz carne e habita entre nós. O alimento que nos cura é essa palavra. Por isso o encardido trabalha com as palavras perniciosas. Que são palavras perniciosas? Palavras que desestimulam, palavras que irritam a gente, palavras que tiram a nossa força, palavras que nos enfraquecem. Meu Deus do céu, a senhora sozinha dentro da sua casa, quantas vezes acaba invocando o encardido? Porque fica só falando palavras perniciosas, murmurando. Por que a Bíblia condena tanto o murmúrio? Falo sobre isso no meu livro A Cura do Ressentimento. A força negativa do murmúrio. O murmúrio é uma semente de inferno. A pessoa fica murmurando, quer dizer, fica infernizando, jogando o seu interior para o buraco.
A pessoa que murmura, que fica remoendo palavra negativa, que fica ruminando, logo ela está xingando. E ela briga com o armário, ela briga com a sujeira. E aí, se ela murmura, se ela xinga, quando a pessoa xinga, há um processo biológico, físico. Quando a pessoa se enerva, ela não consegue enxergar direito. Aí ela não vê direito, aí ela vê as coisas turvas. Vendo as coisas turvas, ela se machuca, ela fica braba, ficando braba ela xinga, xingando fica mais nervosa, nervosa acelera o sangue acelera, leva a dor do pé para o corpo inteiro no instantinho, vira um buraco, um inferno inferior. A grande força do homem e da mulher que vence as batalhas em Deus, a grande força do homem e da mulher que não desistem, é a força de uma palavra geradora de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Tem jeito. Eu preciso repetir isso muitas vezes para mim mesmo. Eu não sei qual é a solução, mas eu sei que tem solução. Eu sei que Deus está no comando da minha vida. Eu sei que Deus está no controle da minha história. Eu sei que a minha vida não depende de mim. Gente, que coisa espetacular, que coisa pedagógica, psicologicamente maravilhosa. Moisés está falando para o povo. Olha, vocês mesmos experimentaram como Deus carregou vocês no deserto e no Egito, como um pai costuma, olha o verbo que ele usa, carregar o seu filho. Quando é que o pai carrega um filho? Quando o filho está cansado. Quando tem que passar numa ponte perigosa, o pai leva o filho no colo. Tem que passar num córrego, antigamente não tinha ponte nos rios, a gente passava por dentro do porto, né? Aquela parte mais rasinha, o pai pegava o filho e punha no colo. Para andar a cavalo, o pai punha um travesseirinho aqui na cabeceira do arreio, punha o filho aqui e levava. E a gente ia, senão na garupa, segurando nas costas do pai, assim, metido, né? Meu pai. O pai carrega a gente no colo na hora das dificuldades, mas também na hora do cansaço. Meu avô era um homem espetacular, pai de mamãe. Meu avô era enorme, era um negão com 1,90 m. Eles moravam no Biguá. E tinha muita festa na ponte de Santo Antônio, que é uns 10 quilômetros do Biguá. Meu avô levava a mamãe para dançar, nos bailes que tinha lá. E na hora que acabava o baile, meia-noite, 1h, na hora de ir embora, ele, porque mamãe estava cansada, porque mamãe tinha dançado muito, levava mamãe nas costas. Minha mãe tinha 13, 14 anos, 15 anos de idade. Já pensou? Quando lá no fim da vida, a mamãe teve que cuidar das pernas dele, cheio de ferida, tadinha, ela lavava aquilo com tanto amor e carinho. Era aquelas pernas que tinham carregado quando ela tinha 14, 15 anos, que estava cansada porque tinha dançado. Olha que delicadeza. É isso que Moisés está dizendo. Deus carrega a gente no colo. O pai carrega o filho no... Também, quando um filho fica bêbado. Quantas vezes o pai e a mãe já levaram com lágrimas nos olhos aquele filho bêbado, fedendo cachaça, fedendo vômito, fedendo a sujeira. E o pai e a mãe levaram para o quarto para dormir. Às vezes deu um banho. Quando é que pai e mãe carregam filho no colo? Quando o filho está doente. Quando o filho não pode andar. Mesmo um filho adulto está doente e não pode andar. Que força tem a mãe e o pai para levar esse filho no banheiro, para dar banho, para levar para a cozinha? É o pai que pega o menininho no colo para ele enxergar o desfile e levanta e põe o menino aqui em cima, na cacunda, no cangote. E o rapazinho se sente o maior porque ele vê todo mundo de longe, ele se acha o máximo. Nas horas difíceis, o pai nos carrega no colo. Deus faz isso conosco. Os rastros da areia que o padre cita no livro.
Moisés está dizendo para o povo: você não pode se esquecer disso. Agora, como é que eu faço para não me esquecer? Tem gente que diz assim: ai padre, eu tenho uma memória muito ruim, eu esqueço fácil. Meu irmão, quem tem a memória ruim não consegue esquecer. Quem tem memória boa consegue esquecer fácil. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A memória é espacial, ela é física. Para você colocar uma coisa nova na memória, você tem que esquecer coisas antigas. E nós acabamos nos esquecendo das coisas boas. Nós acabamos nos esquecendo das palavras fortes que ouvimos no catecismo da vida, de nossos pais, da igreja. E fomos nos acostumando com as palavras perniciosas, com as palavras desanimadoras, com as palavras que fazem você enxergar a realidade de forma distorcida, de forma errada. Conversamos isso ontem à noite. Que distorce a verdade, que distorce a pessoa, e que vai colocando uma sobrecarga, e a pessoa vai ficando pesada, e nessa hora, como ela não tem mais a palavra que anima é o contrário de desanima, a palavra que orienta, a palavra que impulsiona, aí a pessoa entra em depressão. Qualquer tijolinho de nada e vira um obstáculo medonho. E a pessoa desiste fácil. Para não desistir, você precisa alimentar-se. Como o motor precisa do combustível, a nossa alma precisa da força libertadora da palavra. Olha, uma das coisas que mais impressiona na história do povo de Deus. O povo de Deus se afasta, peca, vai deixando de ouvir a palavra. Aí começa a acontecer desgraça em cima de desgraça. Todos os mensageiros de Deus que aparecem na história, nos momentos chaves, Moisés para libertar o seu povo, Josué, e assim você vai, Neemias, Ezequias, os profetas, até chegar em Jesus, João Batista, que nós falávamos ontem, todos eles aparecem no momento, ensinando. Eu falo sobre isso num livro que Deus me deu a graça de escrever esse ano, chamado Roteiros Bíblicos de Cura Interior. Aqui eu faço uma releitura rápida, em 150 páginas, desses momentos difíceis, esses momentos dolorosos que o povo de Deus viveu, e que alguém entrou com uma palavra, tanto homem como mulher. Fala aqui de Judite, fala de Esther, fala de reis, que estavam vivendo momentos dificílimos, mas que alguém soprou uma palavra, a força da palavra. A palavra de Deus tem força. O livro de Macabeus diz exatamente isso. A força que as boas palavras podem impulsionar num coração. Está lá no segundo livro de Macabeus, capítulo 15, a partir do versículo 11. A força que uma palavra revoluciona. Por que o povo de Deus aprendeu? Davi fez uma contribuição espetacular na história do povo de Deus, marcou essa história até hoje. Quando a gente vai a Israel, a gente aprende um monte de coisa. Em uma semana você aprende aquilo que você fizesse curso de Bíblia durante 10 anos, você não ia aprender. A gente vê os judeus rezando os salmos, aí a gente entende como é que a oração do salmo é rítmica. Eles só cantam os salmos, mesmo sozinhos. Por isso eles estão lá em frente do muro da lamentação, estão lá no túmulo de Davi, estão com o rolo dos salmos. Olha o movimento que eu estou fazendo. Estão o tempo todo rezando com o corpo assim. E vão cantando, como os gregorianos cantam, o canto gregoriano que vai cantando em reto tono, os monges, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta, em verdes pastagens me faz repousar, junto às águas tranquilas ele me leva. Né? A mente grava. Então, é um ritmo. A gente vê que eles cantam com o corpo. Alguns ficam balançam. Você sente que deve ser um salmo de louvor que eles estão cantando, quando eles balançam mais rápido. Outros eles balançam mais devagar. Alguns o ritmo do corpo está suave.
A renovação carismática recuperou essa graça, de você cantar com o corpo, de você cantar com os braços, de você fazer o seu corpo entrar em Deus. Mas por quê? Porque a ciência hoje explica. Eu falo nesse livro aí dos roteiros bíblicos, na introdução dos Salmos inclusive, a força de uma palavra boa para curar o organismo, e o contrário. Eu explico ali, por exemplo, como é que a raiva causa diabetes. Sabia disso? Por que a ciência não revela isso? Está aqui. Isso é pesquisa científica. Eu não inventei não. Não sou besta também de inventar algo que eu não sei. Ao menos você tem que saber o que você está falando. Por que eles não trabalham isso? Porque as indústrias que os mantêm não têm interesse nenhum em que você seja canalizador de palavras de vida. Uma palavra repetida no consciente, no inconsciente, no subconsciente da pessoa. Uma palavra da memória, o livro da cabeceira. O livro da cabeceira. Uma palavra da memória que você alimenta com a força. Um versículo, no Seja Feliz Todos os Dias, eu separei o Antigo e o Novo Testamento, escolhendo um versículo para cada dia, para a pessoa que não tem muito tempo. Quantos testemunhos eu recebi, gente? De curas, de milagre, mas milagre mesmo, de gente que começou a praticar, ler um versículo por dia, e alimentar a força, sabe, é aquele gancho que tira você, quando chega aquela situação, e eu costumo dizer sempre, ela chega, que nos falta o pé, que nos falta o chão, gente, que força é essa que nos anima, que transforma uma desgraça em graça, e outra, que transforma a dor de 1, 2 ou 3, na alegria de muitos. A pessoa que tem a palavra certa na hora certa, eu busquei a palavra mais certa. Se você está buscando essa palavra mais certa, você tornar-se-á um vencedor nessa luta. Você vai resolver os problemas, porque a palavra de Deus, ela é dinâmica. A palavra, basta você ver quantos CDs tem aí de música na Canção Nova. Ache, por favor, um CD vendido aqui no Davi, que não seja todas as músicas baseadas na palavra de Deus. Todas. Inclusive a taipa do fogão. Você vai encontrar, se quisesse, podia escrever do ladinho de cada frase, qual é o versículo bíblico que alimenta. A palavra tem que ser cantada. Eu gostei demais desse disco que o Nelson vai lançar, porque as 12 músicas do disco têm ritmos, estilos absolutamente diferentes. Tem música para criança, tem música para jovem, tem música para quem mora na roça, tem música para quem mora na cidade, tem música para quem gosta de forró. Essa capacidade de cantar a vida, de saborear a vida de Deus, de passar os detalhes da vida, como ele está escrevendo nesse livro, para fazer você alimentar o seu coração. Você não pode imaginar como uma palavra, gente, é isso que segura a gente. O problema é que a gente nem sempre grava o que Deus está nos falando. Vou dar um exemplo que eu vivi há poucos dias com a morte da Juscelia. A Ju morreu no dia 28, no dia 3 de setembro, 7º dia da sua morte, eu estava nos Estados Unidos. E claro que eu não ia celebrar a missa de 7º dia lá, pregando um retiro para aquele povo que não sabia nem quem era ela. Então, rezei dentro do meu coração, e preparei a pregação da missa baseada no Evangelho e na primeira leitura. E fomos. Quando eu estou lá no encontro e escuto alguém ler o salmo de meditação, uma frase do salmo tocou uma sinetinha no meu coração. Falei, uai. Aí já olhei lá, marquei o salmo que era. Lá do outro lado, estou lá nos Estados Unidos. Chego no hotel, pego a minha Bíblia e vou lá abrir o salmo. Até deixei aqui marcado com o retrato dela no mesmo lugar. É o Salmo 36, versículo 5. Está escrito aqui na Bíblia Ave Maria. Confia ao Senhor a tua sorte. Espera nele
e Ele agirá. Na tradução da liturgia está assim: deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, com certeza Ele agirá. E o que esse salmo de meditação chamou tanto a minha atenção, no dia em que a gente, chorando, eu celebrava 7º dia do falecimento da Juscelia? Essa frase está gravada na porta do quarto 416, o quarto que ela viveu os seus últimos 15 dias, o lugar que ela morreu no hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Na porta de cada apartamento tem um versículo da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Você vai dizer, foi coincidência. Coincidência? A Bíblia Católica tem 35.568 versículos. Coincidência que esse estava na porta dela? E que foi o salmo de meditação do dia do 7º dia do seu falecimento? Coincidência? Eu com o coração dilacerado, lá nos Estados Unidos, para pregar um retiro para aquele povo, que estava ansioso. É coincidência? É Deus falando. Falando não, Deus berra, Deus grita no nosso ouvido. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é essa espada que penetra. Mas se eu não estou prestando atenção, aí eu voltei uma semana. Os últimos 15 dias que a Ju estava no hospital, e que eu passei todo o tempo possível da minha vida lá, só não ficava durante a noite, porque aí ficava só a Yara com ela lá, que ficou o tempo todo. Toda vez que ela ia, por exemplo, ao banheiro, toda vez que ela precisava trocar, eu saía do quarto e puxava a porta. E toda vez que eu puxava a porta, eu lia esse salmo: confia o teu caminho no Senhor, espera nele e ele agirá. Então, nunca ando sem meu tercinho, eu ficava lendo 5, 6 vezes, gravava na cabeça e ficava andando naquele corredor do hospital. Confia no Senhor o teu caminho, confia nele, espera nele, ele agirá. Claro, eu estava rezando isso na certeza de que ela ia sair dali comigo para casa, que eu ia levar ela de volta para Betânia. Todo mundo em Betânia estava assim, a família dela estava assim, todo mundo rezando para isso. Eu não sei quantas vezes eu rezei esse versículo, com certeza centenas de vezes, pois Deus foi me dar essa palavra lá nos Estados Unidos, para dizer: você não confiou? Então eu agi, ela é minha, ela estava pronta para ser colhida, e eu acolhi. É milagre de Deus, é graça de Deus. E aí eu entendo o que o Padre Jonas falou lá, na missa de corpo presente dela, com 14 padres celebrando junto. Ela que recebeu a unção e a absolvição geral das mãos do bispo de Florianópolis. Está no céu. Aí eu entendo, gente, você tem que fazer releitura. Dói a morte? Misericórdia. Esse ano eu conto para vocês, está sendo duro. Perdi papai, perdi a Ju. Hoje de madrugada, perdi uma filha. Ligaram aí no intervalo, avisando a Marlis. Anteontem, eu fui arrumar o quarto para ela, porque ela foi com o marido para o hospital, e eu fui arrumar o quarto na casa que eu vou morar agora. Arrumei o quarto para ela. Ela não vai morar naquele quarto. Engraçado, o quarto do lado eu arrumei, onde a Juscelia morava. O quarto de baixo, Dona Marlis ia morar. Papai, é duro? É. Mas para nós que temos a palavra de Deus, chora, e eu choro, mas choro para valer. Ah, vocês não sabem como é bom se chorar. Por exemplo, no ombro do Padre Jonas, no ombro dos meus irmãos padres, do Padre Vicente, dos meninos padres que ela ajudou a formar, que foi madrinha. Chorar no ombro da minha mãe, como é gostoso chorar no ombro da mãe, é quente. Chorar no ombro da minha irmã, chorar no ombro dos meus filhos de Betânia e eles chorando comigo. Até os cachorrinhos choram com a gente, a natureza chora com a gente, mas chora em Deus. Aonde você chora? Você chora, principalmente vocês homens aí, que fingem não chorar.
Que pena, vocês choram nos lugares mais feios do mundo. Quantos de vocês choram no boteco, na rua? Quantos de vocês choram na zona? Quantos? Pior. Quantos vão chorar nos quintos dos infernos? Poderá ser eu ou você. Porque não temos uma palavra que nos alimenta. Nós já sabemos que vamos morrer, eu sei. Logo eu vou perder mamãe, vou perder meus irmãos, eles vão me perder, talvez eu morra hoje, amanhã, daqui um ano, daqui 10, isso pouco importa. O que interessa é que por onde eu passar eu tenho que deixar um rastro de Deus, para que quem vier atrás ache esse caminho. É isso que dá sentido à vida, tem jeito. Agora, cuide com aquilo que você reza. Cuide. Juscelia, quando foi para Betânia, e eu falei isso no dia que ela faria aniversário, que eu fui celebrar na casa do pai e da mãe dela, no dia 1º de setembro, 5 dias depois da morte. Juscelia, quando foi para Betânia, uma engenheira linda, maravilhosa, que usava umas roupas chiques, andava de salto alto até para subir escada de construção, cheio de anel. Não tem nenhuma foto dela assim. As fotos dela, e vocês que iam lá em casa sabem, é de avental, chinelo de dedo. Ela se entregou inteira. O dia que os meninos começaram a chamá-la de mãe, ela que nunca teve filho, perdeu o útero. Porque não cabia um filho dentro do útero. Se ela era mãe de 300, para ter 300 filhos tem que arrebentar o útero, e ela arrebentou. Ela foi para o céu arrebentada, fisicamente arrebentada, mas cercada de graça, e está levando muita gente, e vai levar muita gente para esse céu, porque a pessoa que está em Deus, ela não morre, ela só muda de lugar, ela continua. Agora papai, Ju, Dona Marlis, e os seus amigos e amigas, parentes que estão em Deus, só chega para eles as coisas boas. Quem está em Deus só vê o que é bom. Agora eles estão unidos a nós. A Igreja Católica Apostólica Romana proclama a fé na comunhão dos santos e na vida eterna. Significa que nós estamos de mãos dadas, que a morte não nos separa, que ela nos une, mas a morte só nos une em duas coisas: ou naquilo que você se uniu em Deus, ou naquilo que você se uniu no demônio. Aqueles e aquelas com os quais você se uniu em Deus, a morte não separa. Mas também aqueles e aquelas que você se uniu no demônio, a morte não separa. Vai para o inferno imediatamente. A pessoa, quando vai para esse Deus, ela continua sendo palavra de Deus na sua vida. Você começa a perceber. Por isso que você não desespera, você chora, você fica triste, você fica amargurado, dá uma saudade. Saudade eu tenho do papai. Nossa, mãe. Esses dias eu me debulhei chorando vendo um jogo de futebol, eu que nem assisto futebol. Depois só fui descobrir que eu estava chorando, porque eu estava pensando no papai, que adorava ver o jogo de futebol. Como dói essa saudade. Mas como é bom lembrar o cheiro do papai, o olhar, o jeito que o papai convidava para ir comer, a alegria com que ele nos recebia. Isso não tem preço, e isso é algo que me entusiasma e fala: não, eu vou me encontrar com eles, porque agora eu tenho obrigação de ir para o céu. Se eu quiser ver papai, se eu quiser ver Juscelia, eu, Léo, só tenho uma solução: eu tenho que ir para o céu. Porque tanto do papai como da Juscelia, Padre Jonas falou publicamente que eu estou no céu. Então agora eu estou danado. Eu não posso mais ir para o inferno, senão eu não vou vê-los. Senão eu vou ficar lá de baixo olhando e eles lá em cima. Você quer reencontrar-se com seus amados? Vá para o céu. Sabe por quê? É o único lugar que você pode reencontrar. Porque Deus o livre e guarde. Se um deles for para o inferno e você for também para o inferno, no inferno ninguém se encontra.
Inferno é lugar do desencontro. Inferno é lugar onde as pessoas se chocam. Inferno é lugar onde as pessoas não se veem. Inferno é lugar onde a pessoa só enxerga o que não presta um do outro. Inferno é o lugar que a pessoa só sabe fazer lamuriar e reclamar. Se você e a pessoa que você mais ama nesse mundo forem para o inferno, vocês nunca mais vão se encontrar. Vocês vão se chocar no inferno. Porque você vai ver o pior que o outro tem com as lentes de aumento do encardido, que ele é especialista nisso. Se você quiser reencontrar os seus amados, só tem uma saída: vá para o céu. E só tem um jeito de ir para o céu: é você entrar nessa luta pessoal para resolver. Agora chegou a hora de resolver os seus problemas íntimos. Você não pode mais ir empurrando com a barriga. Se até agora você foi um lerdão, molengão, que está só empurrando, eu estou levando a vida. Levando não, quem está levando a vida vai lá para baixo, vai para a descarga. Agora é hora de resolver os problemas da sua vida íntima. Quais são esses problemas? E aí Jesus nos ensina uma coisa espetacular. Talvez seus problemas da vida íntima estejam ligados, por exemplo, a um vício medonho de droga. Talvez estejam ligados a uma sexualidade estragada. Talvez você tenha problema de homossexualismo, de lesbianismo, de infidelidade. Talvez você esteja sofrendo a dor do adultério. Talvez o seu problema seja o apego às coisas materiais, às cobiças. Talvez seu problema seja roubo. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei, porque Jesus, o meu Senhor, disse, e amanhã nós vamos falar bastante sobre isso. Eu sei que Jesus ensinou que a causa desse problema está no seu coração. É do coração que brota tudo que não presta. Tudo, não se condene. Sabe por que você faz coisa errada? Não é porque você é ruim, não, você não é ruim. Embora você escutou essa palavra perniciosa, pai e mãe que falam palavras perniciosas para o filho, falam: você é ruim, você é feio, você é isso, você não presta, você não... Não, esqueça, não é verdade, não é verdade. Você faz coisas erradas. Sabe por que até hoje você não venceu essa merda desse homossexualismo que leva você lá para aquele cafundó onde o Judas perdeu as botas, aquela escuridão do pecado? Sabe por que até hoje você não venceu essa sua cobiça, que faz com que você não saboreie mais a sua vida e queira mais? Sabe por que até hoje você não venceu esse espírito de infidelidade, de adultério, de desânimo? Porque o seu coração está ferido, o seu coração está machucado. Tem jeito. Se você entrar nessa luta pessoal, você vai resolver os problemas da sua vida íntima. Eu quero resolver os meus problemas da vida íntima. Como é que eu sei quais são os problemas da vida íntima? São aqueles problemas que acompanham você quando você está sozinho. Grava essa frase. Se um dia eu ficar importante, você põe essa frase e escreve embaixo. Padre Léo falou. Os problemas da vida íntima são aqueles problemas que nos perseguem, que nos acompanham, mesmo quando a gente está sozinho. Tanto faz positivo como negativo. Num hotel em New Jersey, na América do Norte, no dia 3 de setembro, 11h30 da noite, ajoelhado, eu louvava a Deus, chorando com lágrimas nos olhos, por causa desse versículo do Salmo. Graças a Deus que na minha vida íntima, o que ficou da Ju foi essa palavra. Agora imagine se eu tivesse levado aquilo que até muita gente falou. Tivesse levado um pecado dela comigo, ou tivesse feito ela viver num pecado. Estaria lá comigo também. Lá nos Estados Unidos. Lá no Japão. Eu encontrei gente brasileira que está no Japão com um sério problema da vida íntima. Um senhor veio conversar comigo lá chorando porque não tem força para mudar de vida. Porque largou a família num lugar do Brasil aí. E hoje está lá vivendo de forma errada. Adulterina. Encontrei gente com esse mesmo problema lá nos Estados Unidos. Em Portugal, alguns casos.
Nos Estados Unidos, no ano passado, encontrei um casal de jovem, que o pai e a mãe dos dois acreditam que eles estejam vivendo para a evangelização dos brasileiros. E eles estão morando feito marido e mulher lá. A vida íntima é isso. É aquilo que me acompanha quando eu estou sozinho, quando eu estou longe. Sabe aquela palavra que fica ruminando na sua cabeça quando você está deitado na cama? Por que que muitos de vocês têm um medo danado do silêncio? E eu falava ontem da intimidade. Porque o silêncio grita. Por isso que tem gente que entra dentro do carro, liga o rádio. Mesmo se está com gente junto. Vai buscar. Teve a senhora que foi me buscar no aeroporto. Aí eu pedi com muita delicadeza, às vezes eu consigo. Podia desligar o rádio, por favor? Porque se quer escutar música, então para quem for me buscar, fica em casa escutando música, eu vou de táxi embora. Não é assim? Agora, precisa escutar alguma coisa, pede licença, vamos ouvir isso aqui, vamos ver aqui a CBN, para ver se nós podemos ir por ali. Escutou? Depois desliga, vamos conversar. Não é errado escutar música, escutar notícia, não, que é isso? Mas vou dizer uma coisa para você, mesmo que seja música cristã, mesmo que seja o CD mais lindo do mundo, você tem que desligá-lo. Eu não tenho aparelho no meu quarto de tocar CD, de tocar fita, e não quero. Eu escuto no rádio do carro. Para quê? Eu preciso entrar no meu quarto, eu preciso ter um lugar de silêncio, onde eu pego a minha Bíblia e leio, onde eu olho uma das pinturas que eu tenho, onde eu brinco com o meu cachorrinho, onde eu tomo um banho demorado e vou pedindo para Deus me lavar. A vida íntima é aquilo que fica comigo quando eu estou sozinho. Quem está com você quando você está sozinho? Não responda, por favor. Pensa. Porque senão não é íntimo. Intimidade a gente não mostra para os outros. Quem está com você quando você está sozinho? Quais os pensamentos que ocupam a sua cabeça quando você acha que não está pensando em nada? Outra definição de vida íntima. É aquilo que você pensa quando não está pensando em nada. Aí você vai descobrir sua intimidade. Você já observou? Eu não sei se você já teve um dia a infelicidade de pecar. Se você já teve essa experiência um dia de pecar, observe que os piores pecados são aqueles, e os que a gente mais repetem, são aqueles que a gente gesta no pensamento. Eu não falei sobre isso ontem, o padre também fala isso no livro. Aliás, tudo que eu estou falando aqui está no livro do padre. Eu conto do meu jeito. Já aproveitando que ele não está podendo falar, só a gente, ó, desce o Julieta, né? E ele não pode nem defender, dizendo, não, eu não falei isso, não está lá no livro, não. Então compra o livro e vê se tal, se não está. Pronto. A vida íntima, eu vou murmurando, ruminando, eu vou alimentando, eu vou conversando comigo. Aquilo que está escondido lá dentro de mim, eu gesto. Então, os pecados que mais nos derrubam são aqueles que nós gestamos com maior facilidade. Você já notou que antes de você cometer o pecado lá, você o comete aqui? Ah, quando eu encontrar o Diego, eu arranco a cara dele. Antes de eu dar o soco nele aqui, eu dei um soco aqui dentro de mim. Então, comece a dar um abraço nele, dentro do seu coração. É assim que a gente cura. Você não consegue. Diego me ofendeu muito, ele me machucou. Ele falou muito mal de mim, e eu não consigo. O padre pediu para eu dar um abraço nesse menino, mas eu não consigo. Então, eu vou achar alguém para justificar. Por que eu não gosto do Diego? Por que eu não consigo abraçá-lo? Eu não tenho razão. Olha para você ver. Ele falou de mim. E foi lá no Camboriú, mas desceu a lenha em mim lá para o padre Fernando. Ficaram os dois. Olha para você ver se é certo isso. Eu não tenho que enfiar um murro na cara desse rapazinho para ver se ele acorde para falar para os outros. Não é assim que a gente faz? A gente está gestando o pecado. Então eu não consigo abraçá-lo. E não adianta eu vir também querer dar um abraço de crocodilo, de tamanduá nele. Ou aquele sorriso amarelo, né? Sorriso amarelo é porque de ser sorriso de japonês, que todo japonês vai rir. Eles falam sorriso amarelo. O japonês não dá gargalhada. Você contar uma coisa boa para ele.
Gesta esse abraço. Eu estou com raiva do Diego, eu estou com raiva dele, estou. Senhor, me perdoa, eu estou com raiva dele, ele falou de mim, mas me ajuda. Agora eu começo a imaginar como é que vai ser o meu encontro com ele. E começo a abraçá-lo na minha cabeça, no meu coração. Eu vou gestar, fecundar e gestar o abraço nesse menino, na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, na minha sogra, no meu sogro, no meu inimigo. Dentro do meu coração eu o abraço. Gente, a Bíblia conta a história do pai que gestou a festa inteira para o filho que voltava. Ele não sabia que o menino ia voltar. Ele não tinha nenhuma certeza, muito pelo contrário. Objetivamente falando, ele tinha dados de que o menino não voltava. O menino pediu herança, foi embora para um país distante, gastou tudo. Mas dentro do coração do pai, o pai nunca alimentou mágoa do menino. O irmão alimentou, o pai não. O pai gestou a volta do filho. Mas ele gestou e não ficou só assim falando: ah, meu Deus, muda o Diego. Faz o Diego gostar de mim. Faz com que ele não fale mais mal de mim. Não. O pai foi gestar a volta do filho. Foi engordar um boi. Foi mandar fazer túnica. Ele deve ter feito umas 3 ou 4, porque fala assim: traz a melhor túnica. O menino tinha levado todas, não tinha nenhuma. Se o pai fala traz a melhor, sinal que ele fez 2, 3, 4, 5. Ele fazia uma, a mãe deixava lá quarando, punha naftalina e começava a feder. Demorava para voltar, ele havia um pano mais bonito. Agora não vou fazer com essa. Ele tinha feito umas 5, 6 túnicas. Ele mandou fazer a chinela, mandou fazer o anel. E ainda ficou na expectativa da volta. Por isso, quando ele viu aquele vulto magro, longe, fedendo a porco, o coração do pai saiu pela boca. E ele foi numa disparada, porque ele gestou esse encontro. Geste, treine o encontro. Eu acho tão lindo a volta de Tobias para casa. Porque Tobias levou a melhor companhia do céu com ele, o anjo, e a melhor companhia da terra, um cachorrinho. Nunca o mundo vai saber aquilo que você sentiu quando deu aquele abraço. Faz só o maior para mim. Quando deu aquele abraço apertado assim. Fala para Deus hoje também. Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus. Senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu quis fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus. Senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei, diz pra Deus, nas terras onde andei. Eu não me acostumei
nas terras onde andei e eu não me acostumei. Nas terras onde andei eu não me acostumei. Nas terras onde andei. Você não vai se acostumar mesmo. Enquanto você andar longe de Deus, bobagem. Queira ou não queira, você carrega Deus dentro de você. No fundo você está buscando Deus. Quando você foi lá para aqueles buracos, quando você corre para o pecado, quando você fica feliz, entre aspas, com as coisas materiais que ganha, quando você é infiel às pessoas e ao Deus que você ama, quando você se droga, quando você se prostitui, quando você xinga, quando você briga, quando você murmura, na verdade você está buscando Deus. Sabe por que as coisas não dão certo na sua vida? Porque você não se acostumou, e graças a Deus não vai se acostumar. Nunca você vai conseguir se acostumar a viver longe de Deus. Seu coração foi feito para Ele. Ele te carregou no colo, Ele te carrega no braço, feito um pai, uma mãe. Ele te amamenta. Ele colocou dentro de você um desejo de infinito, que talvez muitas e muitas vezes você pense que esse desejo de infinito será saciado quando eu conseguir a minha parte na herança, quando eu tiver liberdade, quando eu for para longe, quando eu tiver amigos, nada, tudo vai. A vida íntima é aquilo que fica quando tudo o mais já se foi, é aquilo que chega quando os outros se foram, é aquilo que permanece quando a gente se perde, é aquilo que leva-nos a nos perdermos. É uma saudade no nosso coração desse Pai. E essa saudade é muito maior quando a gente sabe, e a gente sabe, que o Pai preparou tudo: túnica, sandália, anel, festa, roupa nova, um boi cevado. Mais do que isso, um cordeiro imolado, que se despiu para que eu me vista, que morreu para que eu viva, que matou a morte ao morrer. Eu não posso mais viver longe desse Deus. O Espírito Santo em mim, que Deus tem ciúme dele quando colocou em mim, me impulsiona a entrar nessa luta pessoal para resolver os problemas da minha vida, da nossa vida íntima. Não dá mais para esconder os problemas, não dá mais para colocar pano quente, é preciso resolver. E resolver é ir lá na raiz, é descobrir, é fazer um diagnóstico, é analisar com os olhos de Deus à luz da palavra. E quando a gente cai em si, então a gente retoma na casa do meu Pai. Tem pão em abundância, e eu aqui passando fome? Não, eu vou voltar. Eu estou voltando. Hoje é o dia da minha volta. Hoje eu vou participar da festa do Pai. E o Pai está preparando com carinho uma tarde e uma noite especialíssimas para mim aqui, nesse rincão. Eu quero ter esse encontro. Pai, eu estou voltando. Liga para Deus, do seu jeito. Fala para Ele. Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido que este é o meu
lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Isso mesmo, aplauda. Essa sua decisão de no dia de hoje voltar para Deus. Põe a mão no seu coração. E peça mesmo do fundo do seu coração esta graça de não desanimar diante da decisão que você tomou. E diga mesmo: Senhor, eu quero voltar para Ti. Eu quero voltar para Ti. Hoje é o dia da minha volta. Hoje é o dia da minha volta. Não importa o que passou. Não importa o que passou. Não importa o que ficou para trás. Não importa o que ficou para trás. Hoje é o primeiro dia. É o primeiro dia da minha volta para Ti. Da minha volta para Ti. E eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero voltar para Ti. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Porque milhares de situações. Vão querer me convencer do contrário. De que não adianta. De que não tem jeito. Mas eu sei, Senhor. Que tem jeito. Por isso eu volto para Ti. Hoje, Senhor. Por isso eu vou voltar para Ti, Senhor. Amanhã, Senhor. Por isso eu sempre voltarei para Ti, Senhor. Porque eu sei que contigo está a minha esperança. Está a minha força. Está o meu amor. Está a minha esperança. Contigo, Senhor. Está a minha fé. Em Ti, Senhor. Está a minha fé. Cantemos. Eu não me acostumei. Eu não me acostumei nas terras onde andei.